Bora lá, olha só. Nós temos aqui razão e proporção. Eu separei aqui esse slide bem bacana para que a gente pudesse estar observando de forma mais didática, de forma mais tranquila, para que a gente não perca muito tempo também. Precisamos entender uma coisa, eu sempre digo, pessoal, e você tem que prestar muita atenção nisso também, que a matemática, ela não se separa das outras disciplinas em relação à teoria, em relação à definição. Eu tenho que estudar a teoria, eu tenho que observar a definição na matemática, eu tenho que conhecer desse assunto de razão e proporção, o que é razão, o que é proporção, a terminologia. Eu sempre digo isso, e isso me ajuda bastante a entender essa disciplina de forma mais completa, de forma mais, vamos dizer, geral, tá bom? O que é razão? Razão, primeiramente, a palavra razão vem do latim e significa divisão. Então, toda vez que você observar numa questãozinha de vestibular, sendo falada a palavra razão, você pode substituir tranquilamente pela palavra divisão, porque razão é uma palavra que vem do latim e significa divisão. Então, muita gente confunde aí com fração, que também é divisão, tá certo? Mas fração tem a sua característica própria, assim como razão também e proporção tem a sua característica própria. Vocês vão observar que existem propriedades aqui que nós vamos utilizar por toda a matemática, tá bom? Bom, denominamos de razão entre dois números A e B, diferente de zero, o quociente. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho aqui nosso assunto de razão, eu tenho aqui A sobre B. Isso aqui é uma razão, isso é uma divisão, tá certo? Deixa eu escrever aqui um pouco maior. A sobre B. Eu tenho que entender que, por exemplo, se eu escrever isso aqui, tirando aqui a forma algébrica, escrevendo na parte aritmética, como é que eu leio isso aqui? Eu leio e tenho o costume de ler 3/5, 2/7, né? Então aqui já começam as diferenças entre razão e fração, porque dentro de razão eu leio 3 está para 5. E eu preciso entender como é que é feita essa leitura, eu preciso entender como é feito a parte algébrica para a parte aritmética e a questão da leitura. Por quê? Porque isso aqui vai melhorar o meu entendimento com relação à interpretação de texto. Qual dos grandes problemas da matemática? Muita gente tem me reclamado em sala de aula que até consegue resolver a questãozinha de matemática, mas depois que ela está armada. Beleza, se você consegue resolver depois que ela está armada, eu costumo brincar e dizer que o seu problema não é matemática. O seu problema é português. Infelizmente, você tem que estudar português, porque você não está conseguindo interpretar a questão para poder equacionar. E um dos grandes problemas da matemática é você ler, interpretar e equacionar. Sempre digo isso, tá certo? E o que vai te ajudar na questão da leitura, da interpretação, até chegar na equação do problema, é a terminologia, é a definição. Então, você não deve pular aquelas primeiras páginas lá do livro, você tem que observar o que significa cada assunto, que nós não estamos acostumados a fazer isso, nós estamos acostumados a calcular o determinante de uma matriz, mas você não está acostumado a calcular ou a observar numa prova o que é uma matriz, o que é um logaritmo, você está acostumado a calcular o logaritmo, a calcular. E isso aqui é muito importante, a teoria, a definição, a nomenclatura, os termos de cada um. Observe só. Lá na fração, a gente tem um costume, e tá certo isso, de chamar esse camarada de cima de numerador e o de baixo de denominador. Aqui muda, essa historinha muda. Esse camarada aqui é chamado de antecedente, tá certo? E esse outro camarada aqui, o de baixo, é chamado de consequente. Consequente. E lê-se, né? 3 está para 5. Então, como é que eu leio isso aqui? 3 está para 5, 2 está para 7, A está para B. E eu sei que o de cima é chamado de antecedente e o de baixo é chamado de consequente. Eu tenho que entender isso. Tá legal? São termos, nomenclaturas. Coloquei um exemplo aqui, ó. Dos 1.200 inscritos num concurso, passaram 240 candidatos. Então, qual é a razão? O que é a razão? Razão é divisão. Então, a razão dos candidatos aprovados, 2 pontos. De cada 5 candidatos inscritos, 1 foi aprovado. Ou seja, aqui está a minha razão. A minha razão é de 240 foram aprovados, de 1.200, né? Passaram 240, então fica 240 sobre 1.200. Simplificando, 1/5. O que isso significa dizer? Que a cada 5, 1 foi aprovado. Tá certo? Então, essa teoria, essa definição, esse conceito de razão e proporção, ele é muito comum dentro da prova do Enem. Muito comum. Ano passado caíram 2 questões, ano retrasado caíram 2 questões também.
2016, não lembro, mas com certeza deve ter acontecido uma questãozinha sobre essa parte de razão e proporção, porque é algo que é muito comum dentro da prova de vestibular. Eu preciso conhecer algumas coisas, porque vocês vão observar que dentro de razão e proporção tem lá cálculo direto e cálculo inverso. Então a gente precisa começar a observar o que é cálculo inverso, o que é cálculo direto. Primeiro, você tem que lembrar que ser diretamente proporcional significa dizer que as grandezas seguem o mesmo sentido, e ser inversamente proporcional significa dizer que as grandezas seguem sentidos inversos. Por exemplo, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Sempre que você aumenta a velocidade para fazer alguma coisa, o tempo para fazer aquilo diminui. Então, quando você aumenta um, o outro isso faz com que o outro diminua automaticamente. Eu tenho que essas grandezas são inversamente proporcionais. Tá certo? Grandezas diretas, um exemplo, carga horária e salário. Por exemplo, você que trabalha e recebe por hora, né? A cada hora que você trabalha, você recebe 50 centavos, né? Vamos imaginar que a cada hora, trabalho escravo, né? A cada hora que você trabalha, você receba 50 centavos. Então, me diga só, se aumentar a carga horária de serviço, o que vai acontecer com o seu salário? Vai aumentar também, óbvio. Então, essas grandezas, elas estão seguindo o mesmo sentido. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. É muito utilizado dentro de razão e proporção, é muito utilizado dentro de juros simples, juro composto, é muito utilizado dentro de regra de 3 simples, dentro de regra de 3 composta. Então, essa teoria, essa definição de ser direto, de ser inverso, eu preciso ter ela em mente, beleza? Então, olha só. Razões inversas, eu já coloquei aqui, ó, se temos uma razão A por B, a sua inversa será B por A, tá? É só trocar, é bem simples, é só inverter, o de cima para baixo, de baixo para cima. Exemplo, 2/3 ou 2 por 3, o inverso disso, 3 por 2, é só inverter, é só trocar, não tem nenhum mistério nisso aqui. X sobre Y, inverso Y sobre X, é só para você entender que em alguns momentos, quando a questão falar de cálculo inverso, você vai ter que inverter a sua razão, tá beleza? Então, olha só, existem algumas razões que são chamadas de razões especiais. Por que elas são razões especiais? Porque elas caem com uma frequência maior dentro das provas. Velocidade média, por exemplo. O que é velocidade média? É só conceito, é só uma formulazinha que você precisa lembrar, porque a questão não vai dizer o que você vai ter que fazer. A questão vai simplesmente colocar lá a definição, vai dizer que é a velocidade média. E velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Por exemplo, você percorreu uma distância de, sei lá, 50, 500 quilômetros. Percorreu uma distância de 500 quilômetros, certo? Fez isso em quantas horas? Deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar aqui 600 quilômetros e fez isso em, sei lá, 10 horas, por exemplo. 10 horas, né? Você percorreu uma distância de 600 quilômetros, fez isso em 10 horas. Qual foi a velocidade que você foi? Você divide, né? 60 dividido por 10, 600 por 10 vai dar 60 quilômetros, ó, 60 quilômetros por hora, tá certo? Então, essa foi a sua velocidade média, beleza? Outra razão especial, escala. Outra razão especial, densidade demográfica. Vamos falar um pouco sobre cada uma aqui. Rapidamente, densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes dividido pela área. Por exemplo, uma região com 1 milhão de habitantes. São Luís, aproximadamente, né? 1 milhão de habitantes. E uma área de, sei lá, 325 mil, né? Aqui habitantes, e aqui área, em quilômetros quadrados, tá? 1 milhão dividido por 325 mil. Então, é só para você saber o que é que você vai ter que dividir. Se ele falar densidade demográfica, número de habitantes dividido pela área. Se ele falar velocidade média, distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Escala, uma das mais utilizadas. Você que vai fazer prova, lá no seu edital tem geometria, né? Ou até mesmo trigonometria. Essa escala aqui, ela está sempre acontecendo, principalmente na parte das geometrias, onde você tem que resolver um determinado exercício e você tem que fazer uma projeção daqueles valores que foram encontrados, tá? Então, escala é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Escala é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Isso geralmente é dado na questão. Por exemplo,
né? Você tem uma escala de 1 para 10, você pode ter uma escala de 1 para 50, a escala de 1 para 100, pode ser outros valores também. Você pode ter 2 para 30, sei lá, 3 para 150, pode ser qualquer coisa. O que você tem que entender é o seguinte: você tem que entender que, por exemplo, se eu estiver utilizando a escala de 1 para 50, isso significa dizer que a cada 1 centímetro do meu desenho está representado 50 centímetros do tamanho real. Muito utilizado, né, na construção de mapas, na construção de maquetes, né, essa escala aqui, para que tudo isso seja feito de forma proporcional, tá? Planta baixa, lá dentro da engenharia também se utiliza muito essas escalas aqui, vocês sabem disso. Então, o que você tem que entender é que se eu tenho na escala de 1 para 50, 1 centímetro do meu desenho representa 50 centímetros do tamanho real, tá legal? Então, se eu tenho 2 para 30, significa dizer que a cada 2 centímetros do meu desenho representa 30 centímetros do tamanho real. Caiu uma questãozinha na prova do Enem, acho que ano passado ou ano retrasado, interessante, que ele dava, vocês vão lembrar, uma questão mais ou menos assim. Ele dava o desenho de algumas árvores na prova e dava a escala também de cada uma dessas árvores numa malha quadriculada, tá? Ele queria saber qual era a árvore que tinha o maior tamanho real. Muita gente se atrapalhou nessa questãozinha marcando a maior árvore aqui. Não, porque a escala dela ela não era maior do que, por exemplo, o menor desenho. Tá? Então, não depende apenas do desenho visual, depende da escala que foi colocada, que foi abordada dentro do meu exercício. Depende muito da escala e eu tenho que fazer umas continhas para poder encontrar a maior árvore, a árvore que tinha o maior tamanho real. Né? Que no caso, né, nessa questãozinha que caiu na prova do Enem, não era a que tinha o maior tamanho no desenho, não era, era outra, não lembro exatamente qual era, mas se vocês pesquisarem as provas do Enem, 2018, 2019, com certeza vocês vão achar essa questãozinha aí. Tá legal? Então, olha só. Continuando, né? O que é que nós podemos observar aqui? Separei aqui alguns exemplos de razão. Ó. Em uma sala, há 20 homens e 25 mulheres. Qual a razão entre homens e mulheres? É muito interessante, você precisa perceber isso, que dentro de razão, a armação ou a equação do meu problema se dá mediante a ordem das palavras. Nem sempre isso acontece na matemática, mas aqui dentro de razão se dá mediante a ordem das palavras. Então, se ele está dizendo, ele quer uma sala com 20 homens e 25 mulheres, ele quer a razão entre homens e mulheres, né? Então, a razão entre homens e mulheres. Homens são quantos? 20. Mulheres, 25. Dentro de razão, nem sempre será necessário a simplificação. Vai depender do texto, tá? Mas vamos simplificar aqui. Dá para dividir por 5, né? Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5. O que isso quer dizer? Que para cada 4 homens nessa sala existem 5 mulheres, tá certo? Então, é só para que a gente possa perceber a representação de razão, tá? Outro exemplo, ó. Um trem percorreu a distância de 534 quilômetros em 6 horas. Em 6 horas. Qual é a velocidade média do trem? Bom, pessoal, velocidade média, nós já sabemos que é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Qual foi a distância que esse trem percorreu? 534 quilômetros. Qual foi o tempo que ele gastou? 6. Aí você vai dividir 534 por 6. Isso aqui, faça aí na sua calculadora. 89, tá? Beleza? Então, 89 o quê? 89 quilômetros por hora, tá? Porque aqui foi dado em quilômetro, aqui foi dado em hora. Então, essa foi a velocidade média do trem, ok? Então, nós observamos aqui como nós podemos representar essa questão de razão. Olha só um outro modelo, observe só. Determine a razão que é igual a 3/500, cujo antecedente seja 12. O antecedente seja 12. Então, aqui você começa a perceber a importância de conhecer terminologias, nomenclatura, símbolo dentro da matemática, porque em algum momento você vai encontrar lá dentro da sua questãozinha
um termo que é da matemática. Então, você não pode chegar e falar assim, eu sou bom em interpretação de texto, eu consigo ir bem numa prova de português com relação à interpretação de texto. Mas a matemática, ela tem o seu vocabulário próprio, assim como outras disciplinas que também têm o seu vocabulário próprio. Se você não tiver familiarizado com esse vocabulário dentro da matemática, vai ficar muito difícil de você conseguir interpretar a questão de forma correta. Tá bom? Então, falou de antecedente, o que é? Bom, determine a razão, né? Então, olha só, a razão, eu vou colocar aqui x sobre y, uma razão. Está dizendo que essa razão é igual a 3/5, beleza? Cujo antecedente seja 12. Quem é o antecedente? X ou y? O antecedente é x. Tá? Então, aqui fica 12. Tá legal? Fazendo as continhas, né? Multiplicando cruzado, 3 vezes y, 3y e 12 vezes 5, isso aqui vai dar 60. E aí eu tenho 60 dividido por 3, 20. Observe só, olha a pergunta. Muitas vezes nós temos um defeito muito grande de não querer prestar atenção ou dar importância à pergunta. A gente geralmente sai fazendo conta e nem percebe o que a questão está pedindo. A questão está pedindo, determine a razão que é igual a 3/5 cujo antecedente seja 12. Qual é essa razão? A resposta não é 20, a resposta é 12 sobre 20. Professor, posso simplificar? Até posso, mas nessa questão eu não devo. Porque se eu simplificar isso aqui por 2, eu vou ter 6 sobre 10. Se eu simplificar mais um pouquinho por 2, eu vou ter 3 sobre 5. Mas ele não está pedindo isso e nem está pedindo isso. Ele está pedindo a razão cujo antecedente seja 12. Então é essa aqui, ó. 12 por 20. Então, perceba que razão tem a sua característica própria. Fração também tem a sua característica própria. E aí eu tenho que... apareceu lá na minha questão, no meu texto, a palavra antecedente. Apareceu da seguinte forma: sabes que 2 está para 5, assim como... Opa, toda vez que acontecia essa historinha de 2 está para tanto, assim como não sei o que, está para outra coisa, você direciona o seu pensamento para a razão. Se aparecer na tua questão, sabes que o numerador, sabes que o denominador, sabes que 3/5, que 2/7 de x é igual ao dobro, então você já direciona o seu pensamento para a fração. Existem alguns termos que fazem com que a gente direcione o nosso pensamento para um determinado assunto. Porque, entenda só, seria uma maravilha se tivesse lá do lado da tua prova, do lado da questão tivesse assim, probabilidade. Na outra questão tivesse análise combinatória. Na outra questão tivesse geometria analítica. Não tem dizendo qual é o assunto, não tem. Então você tem que perceber qual é o assunto daquela questão, daquele exercício, mediante os termos, mediante a terminologia, mediante o enunciado do exercício. Beleza? Então aqui tem alguns exemplos, né, que envolvem razão. E nós vamos continuar observando teoria, porque antes da gente começar a resolver exercícios de vestibulares, exercícios que caíram, que podem acontecer, é interessante você carregar a teoria e a definição para esses exercícios, tá bom? Vamos lá, definição agora sobre proporção. O que é proporção? Pessoal, proporção nada mais é do que a igualdade entre razões. Igualdade entre razões, por exemplo, se eu tenho assim, 3 sobre 5, isso aqui, me respondam, é igual a 3 sobre 5? É óbvio que é igual. Só que essa igualdade, ela pode acontecer de forma equivalente. Como assim? Eu tenho 2 sobre 5. Eu posso dizer que isso aqui é igual a 8 sobre 20? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Observe só. Simplifica essa fração, essa razão que tem os maiores valores. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Então, isso aqui é igual. Eu digo que isso aqui é equivalente, eu digo que isso aqui é proporcional, tá? Não necessariamente de duas razões. Eu posso ter uma proporção múltipla que vocês vão encontrar nas provas, nas questões, proporções múltiplas. Ou seja, eu posso ter aqui 80 e aqui embaixo 200. Ou seja, aqui eu tenho uma proporção múltipla. Beleza? Proporçãozinha múltipla. Galera do Instagram aí, tá legal? Tá dando para enxergar direitinho? Alguém dá um sinal aí. Fala aí, pessoal, tá legal, tá dando para enxergar o som, como é que tá também. É interessante aí o feedback de vocês, tá bom? Beleza. Então, olha só. Eu já sei que proporcionalidade é a igualdade entre razões, tá? Existem dois pontos muito importantes sobre a aula de razão e proporção.
Um é elementos de uma proporção, e o outro são as propriedades, tá certo? Então, nós vamos observar, provavelmente, elementos de uma proporção aqui e deixar para falar dessas propriedades na próxima meia hora, na aula que vocês vão observar lá no canal do YouTube, tá bom? Bom, elementos de uma proporção, o que diz? Ó, dado 4 números racionais, A, B, C e D, não nulos, nessa ordem, dizemos que eles formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo for igual a do terceiro para o quarto. Então, observe só. Ó, dado 4 números racionais, A, B, C e D, a gente tem que começar a observar a matemática de uma forma mais abstrata. Sempre que você observa a matemática partindo da álgebra, você consegue compreender a aritmética de forma mais prática, de forma mais simples, tá? Então, olha só, deixa eu apagar aqui. Vamos conversar um pouco agora sobre proporcionalidade. Proporção. Tá certo? Dado 4 números racionais, A, B, C e D, não nulos, nessa ordem. Então, o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer? Eu tenho 4 números A, B, C e D. Vamos observar isso aqui partindo da ótica algébrica, tá? Não nulos, nessa ordem, dizemos que eles formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo for igual a do terceiro para o quarto. O que essa definição está dizendo? Simplesmente isso aqui, pessoal. Ó, a razão do primeiro para o segundo tem que ser igual à razão do terceiro para o quarto. Assim, ó. Se isso aqui se verificar como verdadeiro, eu digo que esses números formam uma proporção, tá? Por exemplo, posso utilizar esse exemplo aqui que nós temos, olha só. Agora, observando aqui a parte aritmética, se eu tenho 2, 5, 8 e 20, né? Eu quero saber se esses números formam nessa ordem uma proporção. E aí, eles formam nessa ordem uma proporção, o que eu faço? A razão do primeiro para o segundo tem que ser igual à do terceiro para o quarto. E aí, como é que eu faço para identificar essa proporcionalidade? Existem algumas formas. Ou você multiplica cruzado, ou você simplifica, ou você divide, tá? Eu aconselho fazer a multiplicação cruzada. É mais prática. Ou seja, 8 vezes 5, 40. 20 vezes 2, 40. E 40 é igual a 40? Se 40 é igual a 40, então eu digo que esses números formam uma proporção. Eu também posso simplificar. Se eu simplificar 8 por 4 dá 2, e se eu simplificar 20 por 4 dá 5, tá? E eu vou ter 2 quintos é igual a 2 quintos. Beleza? Então, elementos de uma proporção é algo muito importante dentro de proporcionalidade, assim como as propriedades que nós vamos começar a observar. Tá legal? Então, não esquece isso aí dentro de proporção. Bom, agora é interessante nós observarmos as propriedades. As propriedades. Existem algumas propriedades dentro de proporcionalidade. O que acontece muito dentro da matemática? Aqui são 11 propriedades. Mas, professor, eu preciso memorizar 11 propriedades? Não. Você só precisa entender que existe uma propriedade principal e existem as variantes daquelas propriedades. Por exemplo, dentro da matemática, eu faço isso muitas vezes nas nossas aulas. Progressão aritmética e progressão geométrica. Geralmente eu passo PA e PG sem fórmula. Eu não preciso de fórmula. Não precisa de fórmula, professor, para resolver as questões de PA e PG? Não, não precisa de fórmula. Desde que você entenda o que é uma progressão aritmética, como a progressão aritmética se comporta, desde que você entenda o que é uma progressão geométrica, como a progressão geométrica se comporta, qual é o padrão que ela desenvolve. Dentro da matemática financeira, juro simples, juro composto, a mesma coisa. Basta você entender o sistema de capitalização simples, você entender o sistema de capitalização composto. Se você entender isso, você vai conseguir desenvolver suas questões sem precisar decorar fórmula. Você vai conseguir chegar nas fórmulas, tá bom? Bom, sobre as propriedades, das 11, nós vamos aqui observar umas 3 ou 4. Todas as outras são variantes dessas 11. Todas as outras são variantes dessas 4. Tá certo? Observe só, a primeira propriedade, ó, é a propriedade fundamental. Pessoal, propriedade fundamental, quem lembra? O que essa propriedade diz? O que essa propriedade fundamental das proporções diz? Alguém lembra disso aí? Eu tenho certeza que vocês lembram disso aqui. Eu tenho certeza
que essa propriedade todo mundo utiliza. Todo mundo, tá? Pode não saber de onde vem, pode não saber o nome, mas sabe que a propriedade diz o seguinte, ó, dada uma proporção. Então, a propriedade já começa dizendo, dada uma proporção, ou seja, isso aqui já é proporcional, não preciso fazer o teste para saber se é. A propriedade já começa, dada uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Quem não lembra dessa, né? Os meninos hoje já estão nascendo falando isso, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, na matemática, todo mundo está acostumado a falar isso, mas talvez não saiba de onde vem. Produto dos meios, ou seja, C vezes B é igual a A vezes D. Então, eu observando essa propriedade de forma algébrica, eu consigo identificar, eu consigo observar o que eu posso utilizar dentro das questões. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o produto dos meios pelos extremos? Pode, perfeitamente. É a propriedade fundamental das proporções. Então, eu tenho que entender isso, tá? Que essa primeira propriedadezinha, propriedade fundamental das proporções, eu vou precisar. E tem gente que diz assim, professor, essa propriedade aí resolve muitos problemas. Eu digo até mais, essa propriedade, ela resolve, eu estou tentando tirar essas palavras que são mais genéricas, né, do meu vocabulário. Eu não vou dizer que resolve todas as questões, mas, pessoal, resolve quase todas. Propriedade fundamental resolve quase todas as questões. Só que, entenda uma coisa, essa propriedade fundamental, que diz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ela nem sempre, e na maioria das vezes, não vai responder de forma mais simples, não vai responder de forma mais prática, de forma mais tranquila, mais fácil. Você, em muitos momentos, utilizando a propriedade fundamental, você vai gastar um tempo danado resolvendo suas questões. Tá bom? Então, por isso, é importante nós observarmos as outras propriedades, para me dar mais tempo, para eu ser mais dinâmico na minha questão, e aí existem outras propriedades, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos encerrar esse momento de live aqui, tá? Esses primeiros 30 minutos, encerramos aqui com a propriedade fundamental, e aí eu vou continuar gravando aqui, mas vai ficar disponível para vocês no canal do Júris, tá certo? Vai ficar disponível no canal do Júris, lá no Júris Online, e vocês vão poder continuar observando essa aula de razão e proporção, e as outras propriedades que são muito importantes, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês que participaram de forma online aqui pelo Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós estamos aqui trabalhando para que vocês, como eu disse no começo, não fiquem ociosos, não fiquem desamparados, tá certo? E a gente continua pedindo, mantenham as medidas de prevenção sobre tudo isso que está acontecendo, sobre esse vírus que tem acometido aí a muitas pessoas, né? O Covid-19, lave as mãos, a gente continua dizendo isso, insistindo com isso, passa álcool em gel, fique recluso mesmo em casa, fique tranquilo assistindo às aulas aqui no canal do Júris, beleza? Então um abraço a todos, até a próxima. Vai continuar? Então vamos lá, continuando. Vamos continuar aqui, não vou dar essa pausa, nós vamos continuar. Deixa para beber água daqui a meia hora, né? Não tem problema, só 45 minutinhos, 1 hora, a gente já bebe essa água aí, tranquila, tá bom? Olha só, estávamos falando das propriedades, tá bom? Estávamos falando das propriedades. Falei da propriedade fundamental, mas existem outras, tá bom, pessoal? Existem outras. A propriedade fundamental, ó, tá aqui, vocês já receberam esse material, vocês podem acompanhar pela apostila. Não estou dando aqui nenhum assunto novo, é apenas um reforço, uma revisão do que já foi dado. Bom, já falei da propriedade fundamental. Tem alguns exemplos aqui, depois a gente pode voltar nesses exemplos, mas eu queria antes falar de todas as propriedades de forma geral. Olha só. Existe uma propriedade, eu vou colocar aqui, propriedade 1. Propriedade 1. Essa propriedade, muitas vezes, vocês vão encontrar nos livros, propriedade da adição, da soma, da subtração, tá? O que diz? Ó, dada uma proporção, então ele já diz que isso aqui é proporcional. Já diz. A soma do antecedente com o consequente da primeira parcela está para o seu antecedente. Então, perceba
que lá dentro de elementos de uma proporção, deixa eu voltar o slide aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, aqui a gente pode ter uma noção, ó. Dentro de proporção, eu leio isso aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Sempre que você observar esse termo aqui, beleza? A soma do antecedente com o consequente, vou colocar aqui em azul. A soma do antecedente com o consequente da primeira parcela está para o seu antecedente, assim como a soma do antecedente com o consequente da segunda parcela está para o seu antecedente. Aqui, ó. Eu posso fazer isso. Tá bom? Propriedadezinha aí, bem tranquila. E no lugar de mais, também pode ser menos. Tá bom? Também pode ser menos. E aí, vamos colocar aqui a propriedade 2. Propriedade 2. A propriedade 2 vai dizer o seguinte, ó. Dada uma proporção, ou seja, A sobre B igual a C sobre D, ele já me diz que isso aqui é proporcional. Tá? A soma dos antecedentes, ou seja, A mais C sobre B mais D, A mais C sobre B mais D, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Também posso utilizar isso aqui. E a propriedade das proporções múltiplas utiliza essa ideia. Só que a propriedade das proporções múltiplas, pessoal, vai trazer da seguinte forma. Olha só aqui, ó, eu vou ter uma proporção assim, ó, múltipla. A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F. Uma proporção múltipla. Então, dada uma proporção múltipla, em outras palavras, soma todo mundo que está em cima, A mais C mais E, sobre a soma de todo mundo que está embaixo, tirando os termos técnicos, tá? Soma todo mundo que está em cima, sobre a soma de todo mundo que está embaixo. Isso aqui será igual a cada parcela, ou seja, A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F. Beleza? Propriedade das proporções múltiplas. Tá bom? E aí, nós podemos agora utilizar algumas questões como exemplo. Tá? Nós podemos aqui utilizar algumas questões como exemplo. Olha só. Exemplos da propriedade fundamental. Vamos lá. A idade de Pedro está para a idade de Carlos, assim como 5 está para 6. Observe só. A idade de Pedro está para a idade de Carlos, assim como 5 está para 6. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? Como é que eu vou fazer? Olha só. Se ele está me dizendo que a idade de Pedro está para a idade de Carlos, então observe só. A idade de Pedro está para a idade de Carlos. Aí depois ele diz, olha só, assim como, e aí você tem que respeitar, tá, a interpretação de texto, assim como 5 está para 6. Quantos anos tem Pedro e Carlos, sabendo que as duas idades somadas totalizam 55 anos? Então, quantos anos tem Pedro e Carlos, sabendo que as duas idades somadas totalizam 55 anos? Essa questãozinha aqui eu até fiz em sala de aula com vocês, tá? Bom, aqui eu posso fazer de várias formas diferentes. Eu posso utilizar a propriedade fundamental ou posso utilizar uma outra propriedade. Entenda uma coisa, as outras propriedades nem sempre poderão ser utilizadas. Eu tenho que ter um caso específico para poder utilizar a minha questão, a minha propriedade. Então, se a questão está falando de adição, então eu vou ter que utilizar a propriedade que permite eu somar. Se a questão está falando de subtração, eu vou ter que utilizar a propriedade que permite eu subtrair e assim por diante. Tá? Então, aqui eu posso utilizar a propriedade fundamental, professor, resolver produto dos mesmos pelos extremos? Pode, problema nenhum. Ó, bora lá. Vai ficar assim, ó. 6 vezes P igual a 6P, 5 vezes C igual a 5C. Beleza? Vai ficar aqui, ó, P igual a 5C sobre 6. Ok. Lembra que sempre que você resolve uma equação é para poder substituir essa equação na outra.
né? Então aqui vai ficar, ó, P vai ficar 5C sobre 6 mais C igual a 55, né? Beleza? Então aqui vai ficar como? Tirando o MMC, ó, tirando o MMC vai ficar 6, dividido por 6 dá 1, vezes 5 vai dar 5C, 6 dividido por 1 dá 6, vezes C vai dar 6C, e 6 dividido por 1 dá 6, vezes 55, 6 vezes 5, 30 vão 3, 330. Toda vez, né, pessoal? Lembra aí? Toda vez que aparecer o sinalzinho de igualdade, o que acontece? Corta o denominador. Né? Sempre que aparecer o sinalzinho de igualdade, corta o denominador. Então aqui eu vou ter 5 mais 6, 11C igual a 330. Ou seja, C igual a 330 sobre 11. Sobre 11. C igual a 30. Beleza? C igual a 30. Se C é 30 e a soma das duas unidades é 55, né? Então o P só pode ser 25, né? Que é para dar o 55. Beleza? Então, olha só. O C é 30 e o P 55. Achei os dois valores. Ah, mas existe uma outra forma, professor, para resolver essa questão? Existe, perceba. Olha só, eu vou resolver isso aqui utilizando uma outra propriedade. Tá? Eu vou resolver utilizando uma outra propriedade. Eu utilizei a propriedade fundamental, mas agora eu vou resolver utilizando a propriedade. Qual das propriedades aqui eu vou utilizar? Qual dessas propriedades aqui eu vou utilizar? Olha só, eu vou utilizar a propriedade que permite eu somar o de cima com o de baixo, ou eu vou utilizar a propriedade que permite eu somar os dois de cima? Perceba que eu vou utilizar a propriedade que permite eu somar o de cima com o de baixo. Por quê? Porque essa informação eu tenho. Tá? Essa informação eu tenho. Utilizando a propriedade 1, como é que vai ficar? Ó, a soma do antecedente com o consequente, P mais C. Tá legal? Está para o seu antecedente, assim como a soma do antecedente com o consequente da outra parcela está para o seu antecedente. Lembrando o seguinte, que aqui eu posso colocar embaixo no consequente P ou C. Eu posso colocar C também, professor, aqui? Posso, desde que do outro lado eu coloque ao invés de 5, eu coloque o 6. Tá certo? Então aqui como é que vai ficar? Ó, P mais C. Quem é P mais C? Por que eu fiz isso? Porque P mais C eu tenho. P mais C é 55. Ó, sobre P. E 6 mais 5 é 11. Sobre 5. Tá? Multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter ó, 11P. 5 vezes 55. Vai ficar 275, né? 5 vezes 5, 25 vão 2, 27. Então, aqui vai ficar P igual a 275 dividido por 11, eu já achei de cara o 25, consequência disso, o C é 30. Tá bom? Olha só. Então, perceba que você faz muito menos esforço, tá? Quando esse cálculo ele é feito através de uma propriedade diferente da propriedade fundamental. Você faz menos esforço. E se essa questão fosse uma questão que envolvesse cálculo inverso, meu amigo, você ia ver o esforço que você ia fazer para poder resolver esse tipo de exercício. Ia te dar uma canseira danada. Então, é interessante que você tenha assim em mente a propriedade fundamental, mas que também você conheça as outras propriedades. Tá legal? Beleza? Ok, então tem aí a propriedade fundamental e a outra propriedade. Ok? Adiante, vamos ver aqui o que nós temos como exercício. Olha só, tem as alternativas aqui, 25 e 30, né? Aqui tem a propriedade 1. Deixa eu ver se passa aqui para a propriedade 2. Deixa eu apagar aqui. Olha só essa outra questão. Olha essa outra questãozinha aqui. Bora lá. Um livro e um caderno custam juntos R$30.
sabe-se que o preço do livro está para o preço do caderno, assim como 10 está para 2. Beleza. Quanto iria gastar se tivesse que comprar 2 livros e 3 cadernos iguais a esse? Então, nós estamos aqui juntando ferramentas, conhecimentos, observando teorias, observando modelos e formas de se calcular questões, tá certo? Para que eu possa utilizar isso mais na frente. Bom, um livro e um caderno custam juntos R$30. Então, um livro mais um caderno custa R$30. Ok. Sabe-se que o preço do livro está para o preço do caderno, assim como 10 está para 2. O preço do livro está para o preço do caderno, assim como 10 está para 2. Então, aqui essa questão traz a importância de você conhecer terminologias, nomenclaturas, definições para você conseguir armar a sua questão, porque, como disse ainda há pouco, um dos grandes problemas da matemática é a leitura, a interpretação e a equação desse problema, porque depois que está armado, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver. Então, a gente tem que treinar isso, eu tenho que treinar isso constantemente. Como é que eu faço para armar uma questão? Eu tenho que treinar constantemente como é que eu faço para desenvolver a literatura dentro desse exercício, tá bom? Ou do exercício. Então, observe só. O que eu vou fazer aqui? Posso utilizar a propriedade fundamental? Pode, não tem problema nenhum, mas eu vou utilizar aqui a outra propriedade, tá? Ó, que permite eu somar o de baixo com o de cima, L mais C, sobre. Eu posso colocar sobre C? Pode. Sobre L? Pode, tanto faz. Sobre L. Você colocou L embaixo, vai colocar o antecedente também da outra embaixo. Vai ficar 10 mais 2 sobre 10. Tá bom? Quem é L mais C? 30. Sobre L. 10 mais 2, 12. Sobre 10. Tá bom? Vamos simplificar aqui. Vamos simplificar. Ó, por 2 dá 6, por 2 dá 5. Eu também posso simplificar, pessoal, da seguinte forma. Ó. Não significa dizer que eu posso simplificar só o de cima com o de baixo. Eu também posso simplificar do de cima, desde que eles estejam em lados diferentes da igualdade, um esteja à esquerda e o outro à direita. Por exemplo, 6 e o 30, eu posso simplificar? Posso. 6 por 6 dá 1. E 30 por 6 dá 5. Simplifiquei. O que eu vou fazer? L vezes 1, L, 5 vezes 5, 25. Beleza? 5 vezes 5 é 25. Eu achei o valor de L. Se L mais C é 30, então o C só pode ser, pessoal, 5. Achei L, 25. O C é 5, então 30. Beleza? Mas a questão não está querendo saber isso aí. O que a questão está querendo saber? Quanto iria gastar se tivesse que comprar 2 livros e 3 cadernos? Quanto eu iria gastar se eu tivesse que comprar 2 livros mais 3 cadernos? Um livro custa quanto? 25. Mais 3 vezes C, caderno, 5. Beleza. Então vai ficar 50 mais 15, né? 2 vezes 25, 50. 3 vezes 5, 15. 65 reais. Deixa eu ver se tem alternativa aqui. Tem. 65 reais, letra E. Tá bom? Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês. Ó. Eu vou aqui abrir rapidinho o que a gente faz em sala de aula, os meus alunos aí já estão acostumados, né, ao nosso bate-papo. É um parênteses na nossa aula, tá certo? Eu mostrei a vocês aqui de como resolver essas questões através da propriedade fundamental, que é a principal delas, e mostrei também através de outras propriedades que eu posso fazer. Vai depender do tempo lá que você vai ter na questão. Ou de como você se sente confortável em utilizar determinada propriedade. Se você se sente confortável em utilizar a propriedade 1 da adição ou a propriedade fundamental, beleza. Eu sempre digo o seguinte, qual é a forma mais fácil? A forma mais fácil é aquela que você se sente confortável. A forma mais fácil é aquela que você sabe fazer. Tá bom? Mas aqui eu vou ensinar, não gosto muito, mas aqui eu vou passar um macetezinho para resolver esse tipo de exercício. Não gosto muito de macete. Lembrando que macete, quem vai fazer prova de vestibular em segunda etapa, não vale. Tá bom? Então, só para a galera que vai fazer a prova do Enem, a galera que vai fazer a prova de primeira etapa, de vestibular tradicional, segunda etapa, ó, não vale. Mas ajuda bastante. Você vai fazer isso aqui da seguinte forma, ó. Vocês conhecem o jogo da velha? Conhece, né? Jogo da velha. Quem sabe jogar o jogo da velha aí? Agora, nesse período de reclusão, estamos jogando tudo que é jogo, né?
Um jogo muito bom é o War. Você começa hoje, quando terminar a reclusão, deve acabar o jogo, tá? Ali é grande. Bom, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui as proporções de um lado, tá? Algébricas, ó. L está para C, assim como 10 está para 2. Beleza. O que a definição diz? L mais C é quanto? 30. A definição não, a questão diz que L mais C é 30. Então você põe aqui. L mais C, beleza, né? 30? Ok. E aí você vai somar aqui também, ó. 10 mais 2, isso aqui vai dar 12, né? 12. Aí você vai fazer o que nesse caso? Você vai pegar esse valor, vai dividir por esse, vai colocar no meio, subir ele e multiplicar para poder encontrar o resultado final. Beleza? Então, eu acredito que não é para dar problema. Então, resultado da questão aí, nós encontramos, letra E, 65. Existem várias propriedades que nós podemos utilizar, tá, para resolver esse tipo de exercício. Um macetezinho aqui no nosso bate-papo é só para que você perceba que você pode utilizar isso aqui. Eu não gosto muito, mas se você estiver aperreado, agoniado, estiver fazendo prova do Enem, prova de primeira etapa, pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos observar uma outra questão? Vamos ver aqui o que nós temos? Deixa eu apagar aqui. Propriedade 3, eu já falei de todas essas propriedades para vocês. Vamos ver aqui uma outra questão. Beleza, olha só. Dois números somados totalizam 510, sabe-se que um deles está para 8, assim como o outro está para 9. Então, mais uma vez, eu posso utilizar a propriedade fundamental aí para poder resolver uma das outras propriedades, tá certo? Mas deixa eu ver se tem uma questão que traz a utilização da propriedade das proporções múltiplas para que a gente possa estar resolvendo isso de forma diferente. Espera aí só um instantinho. A bateria ficou fraca. Aperta lá. Mais uma. Passa aí para mim, por favor. Mais uma. Não, para frente. Aí, mais. Mais uma, para frente. Passa. Passa, passa. Mais uma. Aí. Olha só, olha o que diz essa questãozinha aqui, ó. Essa questão aqui, ela vai trazer uma proporção múltipla, tá? Meu assistente está aqui me ajudando, né? Meu assistente está ali me ajudando. Depois eu conto para vocês quem é meu assistente, não posso falar agora. 3 apostadores receberam juntos R$ 1.800, tá? O valor que o primeiro recebeu é diretamente proporcional a 2, assim como o segundo é diretamente proporcional a 3 e da mesma forma o terceiro é diretamente proporcional a 4. Quanto ganhou cada apostador? Bom, vamos lá. Olha só. Então, nós já vimos a propriedade, utilizamos a propriedade fundamental, utilizei uma outra propriedade da adição e também funciona da mesma forma para a subtração, e agora nós vamos utilizar a propriedade das proporções múltiplas, tá certo? Então, 3 apostadores, eu vou colocar aqui, ó, A, B e C. Se juntos eles receberam R$ 1.800, quanto que cada um recebeu? Não sei, mas eu sei que quando eu somar vai ter que dar R$ 1.800. O valor que o primeiro recebeu, o primeiro é A, é diretamente proporcional a 2, assim como o valor que o segundo recebeu, que é B, né, é diretamente proporcional a 3, assim como o valor que o terceiro recebeu é diretamente proporcional a 4. Tá aí, ó. Aí. Tá certo? Então, perceba uma coisa, se você for fazer essa questãozinha, utilizando a propriedade fundamental, vai te dar mais trabalho.
E se tivesse uma quarta proporcionalidade aqui, se tivesse mais uma fração, iria te dar mais trabalho ainda. E aí seria interessante você conhecer as outras propriedades para poder otimizar o tempo. Tá certo? Essa questão, ela fala bem aqui que esse cálculo ele é diretamente proporcional. Tá? Como seria inversamente proporcional? Se fosse inverso, pessoal, essa proporção aqui inversa, eu vou escrever, mas depois eu vou apagar. Ficaria assim, ó, A inverso a 2, aí você inverte o 2. Assim como B inverso a 3, ó. E C inverso a 4, você inverte o 4. Você inverte, como nós vimos lá em razão inversa, no começo. Tá? E fazer cálculo com razões inversas, pela propriedade fundamental, vai te dar muito trabalho. É interessante você conhecer outras técnicas, que vocês conheçam outras técnicas, para poder desenvolver essa questãozinha de forma mais tranquila. Tá bom? Bora lá. Vamos utilizar a questão que foi dada. É direta, tá bom. Então, a propriedade das proporções múltiplas permite o quê? Permite eu somar todo mundo que está em cima, né, tirando os termos técnicos, soma todo mundo que está em cima, sobre a soma de todo mundo que está embaixo. Isso aqui será igual a cada parcela. Então, vai ficar assim, ó, A sobre 2 igual a B sobre 3 igual a C sobre 4. Tá? Por que eu faço isso? Porque a soma desses termos, A mais B mais C, eu tenho, é 1.800. E 2 mais 3 mais 4, eu sei que isso aqui vai dar 9. Né? Igual a A sobre 2, igual a B sobre 3, aí você repete as proporções. Tá? Pessoal, 1.800 dividido por 9, 200, né? 200. Igual a A sobre 2, igual a B sobre 3, igual a C sobre 4. Ah, como é que você faz agora para achar os valores de A, B e C? Ó, simples, multiplica cruzado aí, ó. 2 vezes 200, 400. Faz a mesma coisa com o B e o C. Então, olha só, entenda. O A vai ser igual a... Olha o A aqui, ó. 2 vezes 200, 400. Beleza. O B, é só pegar o denominador e multiplicar lá, ó. O B vai ser igual a 3 vezes 200, 600. E o C, 4 vezes 200, 800. Tá aqui, ó. Quanto cada apostador ganhou. Utilizando o macete que eu falei ainda há pouco para vocês, vamos fazer conta agora? Ainda há pouco eu não fiz, né? Aí vamos lá, vamos fazer conta. Eu posso fazer também, professor, utilizando aquele macete quando ela tem 3? Pode, é só aumentar o jogo da velha, tá? Fica assim, ó. Você põe as proporções, ó, A, B e C, que somando vai dar 1.800. Põe aqui, 1.800. As proporções aritméticas do outro lado, A é proporcional a 2, B é proporcional a 3 e C é proporcional a 4. Soma também, vai dar 9. Né? Aí, como eu disse ainda há pouco, divide, põe no meio e sobe ele. Ó. 1.800 dividido por 9, 200. Põe no meio, sobe ele, ó. 200, 200. É só, e aí isso aqui fica mais claro, você percebe de uma maneira mais clara, que é só uma maneira diferente, uma forma diferente de você organizar, de você estruturar o exercício. Tá? Vai dar o mesmo resultado, 200 vezes 2, 400, 200 vezes 3, 600 e 200 vezes 4, 800. Ó. Tá certo? Eu posso fazer isso sempre, professor, sempre que tiver uma proporcionalidade, você pode sim utilizar isso aí, fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Tá certo? Deu para entender? Tranquilo até aqui? Deixa eu apagar. Vamos ver aqui se eu ainda tenho mais algumas questões. Passa aí. Aí, só essa. Essa aí tá boa. Vamos observar essa questãozinha aqui. Vê se tem alternativa para mim. Passa mais um pouquinho, por favor. Aí. Vamos utilizar essa questão aqui, tá? Para tentar utilizar as propriedades. Olha só. 2 capitais estão na razão 8/3. E o maior deles excede o menor em 25.000. Então, a soma desses capitais é de quanto? Perceba que tem um texto um pouco diferente, tá? Acho que dá para a gente encerrar esse momento com essa questãozinha. Ó,
Dois capitais, quais são? Não sei, mas eu sei que a razão deles, ó, de um para o outro, dois capitais estão na razão de 8 para 3, ou seja, um para o outro é igual a 8 para 3. Certo? E o maior deles excede o menor em 25 mil. Quem é o maior? Agora lascou, né? Quem é o maior? O maior, quem tem a maior proporção? É o A. Então, o A vai ser igual ao menor, que é B, mais 25 mil. Porque ele excede o menor em 25 mil. Então, ele é igual ao menor mais 25 mil. Tá certo? Melhorando isso aqui, nós podemos dizer isso aqui também, ó. A sobre B igual a 8 sobre 3. Passa esse B para cá, fica A menos B igual a 25 mil. Certo? A menos B igual a 25 mil. Então, utilizando as propriedades, posso utilizar as propriedades? Posso. Como é que vai ficar? Só que agora, ao invés de somar A mais B, você vai subtrair, porque aqui é subtração. É uma variante daquela propriedade. Então, vai ficar assim, ó, A menos B estar para A, assim como 8 menos 3 está para 8, ou para 5, tanto faz. Tá bom? E aí você vai desenvolver o exercício. Mas, professor, eu posso utilizar aí aquele macete? Pode, não tem problema nenhum, talvez seja mais simples, ó. A e B subtraindo vai dar 25 mil. A é proporcional a 8, B é proporcional a 3, subtraindo 5. 8 menos 3, 5. Aí o que acontece? Pega esse e divide, né? Divide. 25 dividido por 5 vai dar 5, né? 5. Com os zeros, 5 mil. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar aqui 5 mil. Ó, 25 dividido por 5, 5 mil. Sobe ele. 5 mil vezes 8, 40 mil. 5 mil vezes 3, 15 mil. Perceba que a subtração entre eles realmente é 25. Né? Mas a questão está querendo saber quanto é, o que a questão quer saber? A soma desses capitais. Ele quer saber a resposta aqui, 40 mil mais 15 mil, isso vai dar 55 mil, resposta da questão. Letra C, né, pessoal? Letra C. Beleza? Então, entenda, nesse finalzinho aqui, que nós conseguimos observar, fazer uma revisão, observando todas as propriedades, todas as formas que podem acontecer. Você percebeu que eu consigo utilizar a propriedade fundamental, que eu consigo utilizar uma das outras propriedades e as suas variantes, a propriedade das proporções múltiplas. E eu também consigo usar o macete, quando necessário e permitido for. Tá certo? Nem sempre eu vou poder utilizar essa dicasinha aí do nosso bate-papo. Tá legal? Beleza? Então, pessoal, a gente encerra esse momento por aqui. Com certeza voltarei em outros momentos, com outros assuntos, fazendo uma revisão aí de outros assuntos, tá certo? Para que vocês tenham esse material, esse conhecimento em casa, tá legal? Então a gente vai encerrar aqui. Eu peço que vocês, quem ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve aí no canal do Juros Online, aciona aí o sininho, né, para poder receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo, porque nós nesse momento estamos fazendo o nosso papel. E o nosso papel está produzindo esse material, está produzindo e reproduzindo esse conhecimento para que vocês de casa, que não precisem sair, para ter acesso ao conhecimento, ao estudo, a todo esse conteúdo que os Juros têm disponibilizado para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu!